Sejam bem-vindos! Vamos iniciar com este vídeo uma série de leituras do livro Os Heróis Espirituais Judeus. A seguir, será lida a introdução. Boa leitura! Os Heróis Espirituais Judeus. A história de um povo é construída principalmente a partir das biografias daqueles indivíduos cujas atividades caracterizam a natureza específica do progresso e desenvolvimento das forças nacionais, tanto internas quanto externas. Nenhuma pessoa proeminente pode estar completamente dissociada do seu ambiente. Pouco importa se essa pessoa influenciou o ambiente em que viveu ou se a sua individualidade foi condicionada por ele, pois esse tipo de influência é mútua e complementar. Assim como o indivíduo apresenta um retrato em miniatura do seu ambiente, da mesma forma, o ambiente apresenta uma fotografia composta das suas partes individuais. Cada pessoa se desenvolve de maneira diferente, e esse desenvolvimento não segue um caminho linear do início ao fim. A vida, ao contrário, trilha caminhos tortuosos, e o cronista deve encontrar uma abordagem adequada para cada situação histórica complexa, a fim de não se perder. A história do mundo é a história dos heróis, afirma um filósofo alemão. Essa regra também se aplica à história judaica, com a diferença de que nossos heróis são geralmente heróis espirituais, mestres navegadores do mar profundo e tempestuoso da literatura e comandantes nos campos de batalha da Torá. Especialmente heróicas foram as lutas de nossos heróis espirituais, na época em que perdemos nossa independência política e nos acostumávamos ao papel de um povo nômade, forçado a viver em um ambiente estrangeiro, mas que insiste em manter seu próprio modo de vida. A história mundial é motivada por uma força eterna, que flui num labirinto infinito de canais e recebe forma e direção dos espíritos guia de cada geração. É, portanto, necessário, antes de tudo, observar os caminhos desses espíritos guia, e não os eventos que ocorrem. O desenvolvimento histórico de um povo não é fruto do acaso. Cada evento tem sua causa e razão, que são resultados de eventos anteriores. Portanto, é importante ter em mente que uma relação factual entre os eventos não é tão significativa quanto a compreensão do espírito e da necessidade lógica por trás de cada um deles. Devemos também lembrar que, desde que perdemos nossa pátria, o espírito do nosso povo tem se expressado em ideias e teorias. O Talmud, tanto na forma em que foi ensinado na Babilônia, e, portanto, chamado de Talmud babilônico, quanto na forma em que foi exposto na Palestina, e, portanto, chamado de Talmud de Jerusalém, é reconhecido como criação exclusiva do espírito judaico, a qual o mundo gentil não pode reivindicar nada. No que diz respeito à Bíblia, somos confrontados com diversas acusações. Os inimigos do judaísmo consideram indigno admitir que os judeus são os criadores do maior tesouro espiritual que o mundo civilizado possui. Por isso, afirmam que a Bíblia não é especificamente judaica. A legislação liberal do Pentateuco e os nobres ideais dos profetas, dizem eles, foram tomados emprestados de povos vizinhos. Quando reconhecem a grandeza da Bíblia, atribuem o mesmo mérito a outros povos. O estilo da Bíblia é hoje propriedade de todos os povos civilizados e tornou-se um elemento frutífero em todas as línguas. Mas o Talmud não nos pôde ser tirado, e a honra de sermos os criadores desta grande obra
permanecerá conosco para sempre. 7 séculos se passaram desde a época de Simão, o Justo, o último dos membros da Grande Sinagoga, ou Grande Assembleia, quando a lei oral se popularizou entre as massas do povo até a conclusão do Talmud. Sobre os alicerces da Torá, ergueu-se uma estrutura imponente, um monumento eterno ao espírito judaico, tal como se desenvolveu ao longo desses 7 séculos. Esse desenvolvimento teve início logo após a conclusão da Bíblia, quando os judeus habitaram a Palestina pela segunda vez, e continuou na Babilônia, onde buscaram refúgio e encontraram liberdade e felicidade por muitos anos. Perdurou até mesmo na Babilônia, quando foram obrigados a fugir pela espada. 7 séculos é um longo período na vida de qualquer nação, mesmo na vida de uma nação tão antiga quanto a judaica. Pois, por mais conservadora que seja a nossa avaliação histórica, seria impossível supor que nenhuma mudança tenha ocorrido durante esses 7 séculos. Assim como entre outras nações, também entre os judeus surgiram novas ideias e novos conceitos ao longo desses séculos. Com o passar dos anos, essas novas ideias se desenvolveram e se difundiram, apenas para desaparecerem mais tarde e serem suplantadas por outras. Isso é especialmente verdadeiro quando consideramos que estamos lidando com uma época em que as condições políticas da nação mudaram radicalmente. Em alguns momentos, os judeus viveram livremente em sua própria terra e, em outros, estiveram envolvidos em guerras. Em alguns momentos, foram exilados de seu país e, em outros, prosperaram em outras terras. Pode-se afirmar com certeza que em toda a história judaica jamais houve um período tão complexo e caracterizado por eventos tão incomuns quanto os 7 séculos durante os quais o Talmud foi criado. As fontes de informação referentes a esse período são muito escassas, e todo historiador precisa recorrer à sua imaginação para completar o quadro que nos foi transmitido. Se alguém deseja estabelecer os fatos verídicos sobre os eventos ocorridos naquela época, a partir das informações contidas na literatura talmúdica, deve ter em mente que esses livros não foram escritos com o objetivo de apresentar a história. Portanto, não se preocuparam em apresentar datas exatas ou informações precisas sobre as pessoas sobre as quais escreveram. Sempre que a história é abordada, geralmente é embelezada com muitas lendas e até mesmo as personalidades dos heróis não são definidas. Para os nossos propósitos, o evento ocorrido pode ser de suma importância, mas os autores enfatizaram uma personalidade. Em outros casos, podemos estar interessados em uma personalidade enquanto eles enfatizaram o evento. Também é necessário lembrar que o texto original dos livros, no que diz respeito a eventos históricos e nomes de pessoas, não foi seguido à risca. Portanto, existem no Talmud inúmeras versões referentes a pessoas e eventos. Assim, lemos uma história sobre uma determinada personalidade talmúdica, mas outra versão pode variar por uma única palavra e alterar o sentido do evento, fazendo-o envolver outra pessoa ou ocorrer de maneira diferente. Essas variações poderiam facilmente se infiltrar nos livros talmúdicos quando os copistas cometiam um erro ao transcrever um nome ou quando buscavam abreviar seu trabalho, empregando abreviações que podem ser interpretadas de diversas maneiras. Esses erros não são tão importantes para o estabelecimento de uma lei.
Faz pouca diferença se o nome da pessoa que emitiu a opinião decisiva sobre uma lei estiver grafado incorretamente. Mas, quando se trata de estabelecer fatos históricos, tais erros são muito confusos. A base do Talmud foi fornecida pelos Sofrim. Estes eram os copistas da Torá, que ao mesmo tempo eram professores que explicavam os ensinamentos da Torá ao povo. O texto original de muitos mandamentos não era muito claro, e não podia ser compreendido sem interpretação. Mas as interpretações do Sofrim foram aceitas, e, com base nessas explicações, surgiu uma organização de videntes e anciãos que passou a ser chamada de os Homens da Grande Sinagoga. A Grande Sinagoga funcionava como uma suprema corte para decidir todas as questões religiosas e era presidida pelo sumo sacerdote. O início da Grande Sinagoga ocorreu na época dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, quando o povo, sob a liderança de Esdras e Neemias, assinou um pacto escrito para observar as leis do judaísmo, e terminou com Simão, o Justo. Inicialmente, era proibido registrar por escrito as interpretações do Sofrim, sendo transmitidas oralmente. Posteriormente, tornou-se evidente que seriam esquecidas, e assim, começaram a transcrever todas as interpretações tradicionais dos mandamentos da Torá, considerando-as leis que Deus instruiu oralmente a Moisés no Monte Sinai. Contudo, antes disso, a Bíblia foi completada em 24 livros, para que ninguém tentasse acrescentar quaisquer interpretações tradicionais ao seu texto. Ainda hoje, é difícil estabelecer com certeza a duração da Grande Sinagoga. Da história do Segundo Templo, carecemos de crônicas dos eventos de um período que abrange cerca de 200 anos, do tempo de Alexandre o Grande até o reinado de Antíoco. Tudo o que sabemos é que foi uma época de turbulentas mudanças políticas, e que o controle da Palestina mudou de mãos diversas vezes. Considera-se que esses foram os anos da Grande Sinagoga. Esdras, o Cohen e escriba, era o maior estudioso da Torá daquela época. Quando percebeu que os judeus não seguiam fielmente os mandamentos, rasgou suas vestes, entregou-se ao jejum e ficou melancólico. Mais tarde, chegou Neemias, filho de Shacalia, copeiro de Artaxerxes, e juntos introduziram regulamentos que mais tarde se tornaram leis. Sua primeira medida foi anular todos os casamentos mistos e expulsar as esposas não judias juntamente com seus filhos. Eles eram rigorosos na preservação da pureza da raça, apesar de os judeus mais ricos e proeminentes, incluindo a família do sumo sacerdote, casarem-se com não-judeus. A principal conquista da Grande Sinagoga foi purificar a fé judaica da imitação dos costumes de outros povos, nos quais os judeus da época se envolviam livremente. Para evitar o retorno à idolatria, como ocorrera na época do Primeiro Templo, a Grande Sinagoga proibiu a construção de altares para sacrifícios fora de Jerusalém. Em vez disso, estabeleceu orações por meio das quais uma pessoa podia louvar seu Criador com poucas palavras sinceras, sem precisar recorrer ao sangue de um animal sacrificado para alcançar a proximidade com Deus. O Talmud se refere indiretamente a essa conquista quando afirma que a Grande Sinagoga matou o tentador da idolatria. De igual importância foram as normas da Grande Sinagoga referentes aos casamentos entre familiares, das quais o Talmud diz
que capturaram o tentador do amor e cegaram seus olhos. Além disso, a grande sinagoga estabeleceu a forma correta de cada palavra da Bíblia. Introduziu o costume de todos os habitantes das aldeias ao redor de Jerusalém se reunirem às segundas e quintas-feiras para ouvir a leitura de um capítulo da Torá. Na própria Jerusalém, toda a porção semanal era lida aos sábados. Estabeleceram um novo calendário, de modo que a contagem dos anos começasse com Tishrei em vez de Nissan, e que o dia do toque da trombeta de chifre de carneiro, o primeiro dia de Tishrei, fosse o Ano Novo. Muitas das antigas instituições do templo foram abolidas. Assim, não foram feitos querubins para o segundo templo, pois quando os soldados de Nabucodonosor destruíram o primeiro templo, levaram os querubins e os exibiram como o Deus dos judeus. O jubileu também foi abolido. Como era proibido manter escravos judeus, não era mais necessário observar um jubileu para libertá-los. O Urim e Tumim também foram abolidos, embora o sumo sacerdote tenha mantido todas as outras vestes. A grande sinagoga também nomeou juízes em todos os lugares onde judeus residiam, para que todos pudessem encontrar justiça de acordo com as leis da Torá. Eles determinaram o conteúdo dos tefilim e mezuzot nos batentes das portas e reforçaram todas as proibições, chegando a proibir muitas coisas que antes eram permitidas. Isso foi feito para evitar negligência na observância de todas as proibições. O mandamento da Torá, olho por olho, foi interpretado por eles como significando que uma compensação monetária deveria ser concedida à vítima pelo dano causado, em vez do significado literal implícito em Levítico 24, 2. A necessidade de preservar a lei oral para que não se perdesse era especialmente sentida no que diz respeito às interpretações dos mandamentos. Quando os sacrifícios foram abolidos e as orações tomaram o seu lugar, tornou-se necessário codificar as leis relativas às orações, bem como elucidar aquelas leis que não estavam claramente explicadas na Torá. Além disso, houve a constante mudança nos conceitos do povo ao longo de 7 séculos. Quando os judeus retornaram à Palestina do exílio babilônico, eram principalmente lavradores e pastores. Mais tarde, surgiu uma classe de trabalhadores assalariados, comerciantes e artesãos. Isso exigiu novas interpretações das leis para se adequarem ao desenvolvimento da época. De todas essas interpretações, desenvolveu-se uma vasta literatura cujo conteúdo é o orgulho da nação judaica. Isso inclui 60 tratados do Talmud em 2 textos diferentes e, além disso, Tosefta, Safra, Sifri, Mechilta, juntamente com centenas de vários midrashim. Toda essa literatura se divide em Halachá e Hagadá. A Halaká inclui os preceitos da lei. A Hagadá, por outro lado, introduz um espírito vivo nos áridos mandamentos legais. Ela enriquece a lei com suavidade poética e lhe confere uma beleza característica. A Halachá ensina como observar o Shabat e os dias festivos, como construir uma sucá e quais os 4 tipos de plantas que devem ser usados em Sukkot. A Hagadá explica o valor espiritual do Shabat, bem como o significado dos outros dias festivos e seus costumes associados. Tanto a Halachá quanto a Hagadá são fundamentos básicos da lei oral
e tem igual importância para o desenvolvimento do judaísmo. Com relação à Haggadah, vale ressaltar também que ela possui um significado especial por outro motivo. Ela trata continuamente dos conceitos de justiça, mesmo quando aborda os atributos da piedade. Relata muitos eventos históricos, cita conhecimentos científicos e médicos, bem como provérbios e verdades axiomáticas da vida que se acumularam entre os judeus ao longo desses 7 séculos. Na Halaká, encontramos os preceitos religiosos que um judeu deve seguir, bem como o código de relações justas entre os seres humanos. O Talmud se refere a esses 2 tipos de lei como proibições e leis. Os intérpretes dessas 2 leis dividem-se em 2 classes, uma com maior autoridade em assuntos religiosos e a outra em assuntos relacionados às relações humanas. Os estudiosos se esforçaram para definir os limites da cerca ao redor da Torá que os membros da grande sinagoga ordenaram que fosse erguida, no que dizia respeito às normas religiosas. Mas algumas dessas limitações foram consideradas extremas demais pelos estudiosos posteriores. E os Tanaim, criadores da Mishnah, determinaram que quem tentar interpretar uma lei de forma mais rigorosa do que a aceita, deve provar sua fonte de autoridade. Posteriormente, foi dito que qualquer um que tente seguir as restrições da escola de Shammai e da escola de Hillel é como um tolo que caminha nas trevas. E Rabi Shaya advertiu contra atribuir mais importância à cerca ao redor da Torá do que à essência da própria Torá. Foi por essa razão que os estudiosos se opuseram a que o povo assumisse a obrigação de realizar atos que a lei não lhes impunha, e disseram que quem fizesse algo que não fosse obrigatório por lei poderia ser chamado de simplório. Um dos Amoraim expressou essa atitude com as seguintes palavras: já não há proibições suficientes na Torá para que se busque estabelecer ainda mais proibições? E embora alguns estudiosos fossem rigorosos na aplicação de certos mandamentos rabínicos, ainda mais rigorosos do que em suas interpretações dos mandamentos da Torá, a tendência geral era, no entanto, aliviar o peso da observância das leis. Esta cerca em torno da Torá, erguida pelos sábios, foi muito oportuna, pois a maioria das pessoas não conhecia os preceitos da lei. Dessas medidas preventivas, desenvolveram-se posteriormente inúmeras e variadas leis, como, por exemplo, as restrições relativas às normas matrimoniais, das quais se dizia que eram como um vigia de jardim. Se um homem vigia seu jardim de fora, ele o protege completamente. Preocupados com a santidade da moral e a pureza da vida das pessoas, os estudiosos determinaram que um homem não poderia ficar sozinho com uma mulher desconhecida em um lugar pouco frequentado. No entanto, há indícios de que essa proibição se origina de um período muito anterior. Além das proibições de adultério listadas na Torá, Levítico 18, os estudiosos também proibiram o casamento entre parentes de até 26 graus diferentes. Visto que o sábado não era devidamente observado nas gerações anteriores, até os dias de Esdras e Neemias, o povo foi advertido a observar este dia e a santificá-lo por meio da restrição de seus regulamentos, a fim de evitar interpretações errôneas sobre o que podia ser feito naquele dia e impedir que as pessoas realizassem trabalhos proibidos. Nessa época, o significado exato da palavra melahá,
trabalho foi definido para que todos soubessem qual trabalho era permitido no sábado. Os estudiosos enumeraram 39 tipos principais de trabalho proibidos no sábado, cuja execução era punível com a morte ou com açoites. Entre eles estão semear, arar, colher, transportar grãos do campo, debulhar, assar e cozinhar, acender ou apagar fogo, caçar, abater animais, cultivar campos, escrever e apagar, construir e demolir, costurar e rasgar, carregar objetos de casa para a rua e vice-versa. Além dessas ocupações, proibiram muitas outras atividades que, propriamente ditas, não constituem trabalho, mas que introduzem uma atmosfera de dia de semana, tais como subir em árvores, andar a cavalo, nadar, julgar, comprar e vender, casar e atividades semelhantes. Todas essas atividades não podem ser realizadas no sábado, a fim de garantir o repouso completo, e também são proibidas nos dias de festa. Preocupados com a santidade do Shabá, os sábios proibiram o porte na rua de objetos utilizados no trabalho durante a semana. Para salvaguardar o Shabá, determinaram que ele deve ser observado do pôr do sol de sexta-feira até o surgimento das estrelas no sábado. Ao mesmo tempo, introduziram o costume de recitar o Kiddush, santificação, e a Havdalah, separação, sobre um copo de vinho no início e no fim do Shabat. Também foi designado um homem que deveria dar o sinal com um shofar, chifre de carneiro, para que todos parassem de trabalhar. O primeiro toque do shofar era um sinal para os trabalhadores nos campos cessarem o trabalho. O segundo toque era um sinal para os comerciantes e artesãos na cidade guardarem seus trabalhos. O terceiro toque era um sinal para interromper todo o trabalho em casa. O shofar era tocado mais uma vez, como sinal de que o Shabat havia começado. Os estudiosos se empenharam particularmente em eliminar as dificuldades e os obstáculos enfrentados pelas esposas abandonadas. Essa necessidade era muito evidente na época, visto que muitos homens precisavam deixar seus lares em busca de sustento. As estradas eram então perigosas e muitos desses homens perdiam a vida ou eram capturados e vendidos como escravos, desaparecendo para sempre e deixando a situação de suas esposas indefinida. Da mesma forma, buscou-se facilitar o processo de compra de terras na Palestina de não-judeus. Foi decidido que tal contrato de compra e venda poderia ser redigido até mesmo no Shabat. No Talmud, encontramos uma pergunta sobre o assunto. Como alguém pode redigir um contrato desse tipo no sábado? Como isso seria possível? A resposta dada a essa pergunta foi que é permitido que um não-judeu redija tal contrato no Shabat, enquanto outras atividades não podem ser realizadas no Shabat, mesmo por meio de um não-judeu. Também foi aceito como regra que, assim como é proibido declarar o impuro como puro, também é proibido declarar o puro como impuro. Rabi Nehunia Bairro Hakana, portanto, orava constantemente para ser preservado de declarar o puro como impuro e o impuro como puro. E sempre que os estudiosos proibiram a prática de certas ações ou o desfrute de certos prazeres, eles determinavam cuidadosamente de antemão se o povo poderia acatar essas restrições. É interessante notar, portanto,
que eles aplicavam a regra do maior poder de clemência apenas em questões religiosas. Somente em tais questões, a escola de Hillel decidiu a favor da clemência, e a lei permaneceu de acordo com as decisões da escola de Hillel. Mas a atitude deles era diferente sempre que a lei envolvia relações entre pessoas. Nesse caso, nossos estudiosos analisavam o problema em todas as suas implicações, e sempre o consideravam por seus próprios méritos, numa tentativa de evitar a severidade da regra que afirmava que a lei deve penetrar montanhas. Eles acreditavam que Jerusalém foi destruída porque seu povo insistiu em cumprir a letra da lei e não praticou a misericórdia fora dela. Os estudiosos, portanto, sustentavam que o objetivo da Torá não era impor uma legislação rigorosa, mas sim incentivar a prática da bondade entre as pessoas. Diziam que, sempre que um homem auxilia seu próximo com dinheiro ou por meio de outras boas ações, mas o faz apenas por um sentimento de dever, tais ações não são aceitáveis a Deus porque lhes faltam amor e generosidade. Da mesma forma, acreditavam que mesmo o estudo da Torá é inútil quando não acompanhado de bondade para com outras pessoas. A harmonia entre marido e mulher era considerada por eles o próprio fundamento da vida familiar, e diziam: quem ama sua esposa como a si mesmo, a respeita mais do que a si mesmo, guia seus filhos pelo caminho correto, ama o próximo e acolhe seus parentes, esse homem cumpre os desejos de Deus. Os sábios também instruíam que o homem não deveria ser parcial em seu amor pelos filhos, e não deveria mostrar favoritismo na divisão da herança, mesmo para compensar um bom filho em detrimento de um mau. Como exemplo do temor a Deus, os estudiosos exaltaram Jó e citaram Abraão como exemplo do amor a Deus. Ambos estavam dispostos a renunciar ao próprio conforto e dignidade para serem úteis aos outros. Portanto, o homem deve permitir-se ser insultado em vez de insultar os outros. Se for caluniado, não deve revidar na mesma moeda. Deve cumprir os mandamentos por amor e alegrar-se no sofrimento. Da mesma forma, o homem deve permitir-se ser perseguido sem perseguir os outros. Além das virtudes acima mencionadas, o Talmud definiu a pessoa ideal como um erudito, Talmid Chacham, que se esforça apenas pela Torá e cujo desejo mais íntimo é alcançar um alto grau de moralidade em suas relações com Deus e com o próximo. Mas quem deve ser considerado um Talmid Chacham? O Talmud afirma que um Talmid Chacham é alguém que pode responder a uma questão de lei sempre que lhe for perguntada. Outros sustentam que um Talmid Chacham é alguém que desconsidera seus próprios interesses e se dedica exclusivamente a assuntos divinos. Tais Talmid Chachamim, eruditos, devem sempre se esforçar para dar o exemplo aos outros, tanto com seu comportamento quanto com sua aparência exterior. Um erudito não deve permitir que suas roupas sejam manchadas e deve manter-se tão atraente quanto uma moça. Ele também deve manter melhores maneiras do que os outros ao comer, sentar-se, levantar-se e caminhar pela rua. Diversos mandamentos da Torá eram observados pelos judeus mesmo antes de a Torá ser revelada. Depois de receberem a Torá, foi necessário apenas definir e fortalecer esses mandamentos há muito aceitos.
Quando o Talmud afirma que Abraão observou todos os mandamentos, incluindo Eruv Tavshilin, expressa a profunda ideia de que a maioria das leis que os estudiosos interpretaram na Torá já eram praticadas entre os judeus muito antes da revelação da Torá. Não é necessário aqui descrever o que são tefilim, filactérios. Mas é interessante notar que a Mishnah não menciona as leis relativas aos filactérios, nem sua aparência e como deveriam ser feitos. Da mesma forma, não menciona as bênçãos que devem ser pronunciadas sobre os filactérios. Portanto, é seguro presumir que todas essas leis eram bem conhecidas na época em que a Mishnah foi criada. Mas estudiosos posteriores temiam que as leis e os costumes relativos aos filactérios pudessem ser esquecidos, e por isso os registraram por escrito. Os filactérios contêm 4 passagens da Bíblia que se referem à libertação do Egito, e mencionam também a injunção de que estas palavras serão um sinal no teu braço e um adorno entre os olhos. Para o conceito de adorno, o texto emprega a palavra hebraica totefeth. Os estudiosos tentaram explicar essa palavra para provar que os filactérios devem conter 4 passagens. Usando o fato de que a palavra totafot, que aparece 3 vezes, é escrita uma vez de forma abreviada sem a letra Vav e 2 vezes com as letras Vav, eles tentaram concluir que todas as 4 passagens devem estar incluídas nos filactérios. Posteriormente, o rabino Akiba, que sempre forçou os textos a provarem suas afirmações, tentou deduzir a mesma conclusão de uma maneira diferente. Ele explicou a palavra totefet como significando 4, com base em 2 línguas antigas. A palavra totefet também é mencionada uma vez na Mishnah, e se refere a uma peça usada na testa. Intérpretes afirmam que era uma decoração usada em vez de filactérios. No Talmud, a palavra totefet é usada uma vez e é sinônimo de filactérios. Muito antes da Torá ser transmitida, era costume em todas as nações que os sacerdotes, assim como todas as outras pessoas que lidavam com assuntos religiosos, usassem emblemas religiosos para distingui-los como homens devotados ao serviço divino. Mais tarde, esse costume de distinguir as pessoas de acordo com sua função também foi transferido para a vida social e política. Líderes do exército e oficiais, portanto, carregavam insígnias especiais para identificá-los como servidores do governo. De maneira semelhante, os judeus adotaram os filactérios para simbolizar que seus portadores estavam a serviço de Deus. É essencial, portanto, saber que, embora o mandamento de usar filactérios não esteja expressamente declarado na Torá e seja apenas sancionado pela tradição, e apesar de ser possível interpretar a palavra totefet de maneiras diferentes, não há a menor dúvida de que a lei do uso de filactérios esteve em vigor entre os judeus em todos os tempos. Como prova adicional disso, podemos citar o fato relatado por Rabi Azarias dos Adomim, de que quando Ptolomeu, rei do Egito, enviou mensageiros a Jerusalém para aprender sobre a religião judaica, o sumo sacerdote Eleazar explicou-lhes o costume de usar filactérios. Existe uma controvérsia no Talmud sobre se os filactérios devem ser usados no sábado. Rabi Akiba opina que, como os filactérios são usados como lembrança da libertação do Egito, não é necessário usá-los nos dias que, por si só,
já servem como lembrança desse evento, como o Shabat e os dias festivos. Quanto à questão de se devem ser usados à noite, ele responde afirmativamente. Mulheres, escravos e crianças não são obrigados a usar filactérios. O Talmud deriva essa conclusão da conhecida regra de que as mulheres estão isentas de todos os mandamentos positivos que dependem de um tempo determinado. É característico que, em outra ocasião, o Talmud questione a autoridade dessa regra e encontre fundamentação para ela na lei dos filactérios. Como os filactérios são obrigatórios apenas durante um tempo determinado e as mulheres estão isentas desse mandamento, segue-se que as mulheres estão isentas de qualquer mandamento que seja obrigatório apenas durante um tempo determinado. Essa conclusão lógica a respeito da isenção das mulheres da lei dos filactérios, portanto, procede em duas direções. Por um lado, liberta as mulheres dessa lei e, em seguida, procede para libertá-las de todas as leis que têm como característica comum o tempo determinado. Os filactérios, como já foi explicado, são um emblema que indica que aqueles que os usam são devotados somente a Deus e não reconhecem nenhuma outra autoridade. Mas as mulheres, segundo os conceitos da época, eram propriedade de seus maridos, e uma mulher casada era tão obediente quanto uma escrava, e não tinha domínio sobre seus próprios atos. Por essa razão, as mulheres não podiam usar filactérios. Conta-se, porém, que Mical, filha de Cusi, na opinião de alguns, ela é identificada com Mical, filha de Saul. Usava filactérios. Essa conclusão deriva do fato de que Mical, filha de Saul, certa vez falou asperamente com o rei Davi. 2 Samuel 6. Há também o caso de outra mulher, cujo nome permanece desconhecido, que escreveu os filactérios para seu marido. Os escravos eram considerados na mesma categoria que as mulheres em relação aos filactérios. Visto que os tefilim contêm a afirmação de que Deus é o único Senhor do mundo, era impossível para uma pessoa que reconhecesse a supremacia de um ser humano usá-los. No entanto, há menção a um certo Tabai, escravo do rabino Gamaliel, que usava filactérios. As opiniões dos estudiosos a respeito de Deus eram extremamente originais quando comparadas aos conceitos predominantes da época. Essas opiniões diferiam das dos povos entre os quais os judeus viviam. A cultura grega havia atingido um alto nível de perfeição, mas os gregos ainda se apegavam ao politeísmo. O mesmo se aplicava aos romanos, partos e persas. Anos mais tarde, os cristãos tentaram provar que a Trindade era uma continuação direta da fé judaica. Portanto, é surpreendente constatar a firmeza de nossos estudiosos e o sucesso que obtiveram em sua luta contra as tentativas de introduzir divindades concorrentes. A representação de Deus em forma corpórea, como nas expressões a mão de Deus, a boca de Deus, o pé de Deus, as costas de Deus, foi explicada pelos estudiosos pela necessidade de descrevê-lo de uma maneira que fosse compreensível segundo os conceitos humanos. Ao mesmo tempo, afirmaram expressamente que, em nenhuma circunstância, esses conceitos deveriam ser entendidos literalmente como se Deus possuísse uma mão, um pé ou uma boca. Os estudiosos, então, começaram a se referir a Deus com nomes cujo objetivo era elevar a ideia de Deus acima dos conceitos humanos.
Eles se referiam a ele com a palavra Shekinah, que significa a graça que emana da majestade divina. Às vezes, chamavam-no de Gevurah, numa tentativa de transmitir a ideia de que ele representa a força. Da mesma forma, usavam o nome Makom, lugar, porque ele está presente em todos os lugares, e Shomaim, céu, em referência ao nome de sua morada. É também característico que esses nomes não tenham sido inventados pelos estudiosos, mas já eram usados muito antes disso. A criação do mundo, eles explicavam como criação ex nihilo. O objetivo central da criação era o homem, feito à imagem de Deus, cujo rosto se volta para o céu e que se mantém ereto sobre os pés. O homem possui uma alma e livre-arbítrio para fazer o que quiser. Falando do homem, consideravam os judeus o povo escolhido. Dentro do povo judeu, o homem piedoso e justo era o eleito. A ideia da unidade de Deus era considerada de suma importância por nossos sábios. Eles viam como um privilégio para os judeus reconhecerem Deus como o único Criador e serem reconhecidos por Ele como o povo escolhido. Os judeus também faziam um juramento de não mudar seu Deus. A razão pela qual o homem foi criado na sexta-feira antes do pôr do sol, depois de tudo o mais ter sido criado, eles explicavam como uma lição de modéstia para o homem, para que ele não tentasse se colocar como parceiro de Deus na obra da criação. Assim, foi declarado em nome de Deus: Eu sou o primeiro e não tenho pai. Eu sou o último e não tenho irmão. Não há outro Deus além de mim, porque não tenho filho. Da mesma forma, eles ensinavam que Deus é um e eterno, sem corpo e imutável. Deus disse a Moisés: Eu estarei onde eu estiver, o que foi interpretado como: Eu já fui há muito tempo, eu sou agora, e eu serei o mesmo por toda a eternidade. Ao estudar a Torá, deve-se ter como objetivo observar seus mandamentos. A observância dos mandamentos também é condicionada pela fé naquele que os deu. O judeu também era instruído a fazer todas as coisas por amor a Deus, e não meramente por um sentimento de dever ou porque estava persuadido de que essas coisas deviam ser feitas. A fé impõe a obrigação de aceitar a autoridade do reino dos céus, e inclui o dever de agradecer a Deus em todas as ocasiões, tanto pelas graças quanto pelas dificuldades. É preciso também submeter-se à orientação de Deus e crer que tudo o que Ele faz é, em última análise, para o bem. É necessário servi-lo por amor e esforçar-se para que os outros o amem. Ao fazer isso, o comportamento do homem se tornará semelhante ao de Deus. Assim como Deus pratica a compaixão e a misericórdia, o homem também deve se esforçar para alcançar essas virtudes. Antes da introdução da recitação de orações, era costume oferecer sacrifícios. A oferta de sacrifícios não era um procedimento brutal e assassino, mas sim visava a purificação dos pensamentos do homem. Após a destruição do templo, restou apenas a possibilidade de fazer um voto de abstinência, nazireu, abstendo-se de beber vinho ou cortar o cabelo, ou de observar um dia de jejum, infligindo assim sofrimento a si mesmo através da abstinência de toda comida e bebida. Acima de tudo, é importante a caridade, que se pratica com dinheiro ou esforço pessoal em benefício de outra pessoa.
A caridade se fundamenta no amor de uma pessoa por outra, algo que Hillel expressou como uma regra da Torá. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti mesmo. Ao observar essa regra, somos conduzidos à prática da verdadeira justiça, misericórdia e compaixão para com todos os seres vivos, incluindo os animais. Outra característica desejável é pregar verdades morais aos outros. Um judeu tem a obrigação de pregar aos outros até que a pessoa corrigida se irrite, grite e esteja pronta para amaldiçoar e bater no moralista. Essa característica atua como uma salvaguarda contra fofocas, ódio e inveja. Leva a pessoa a buscar a paz e a amizade com os outros, e elimina o desejo de causar danos a eles. É preciso também crer que Deus vê todas as ações do homem, que Ele conhece as necessidades do mundo inteiro e ajuda a todos. Ele auxilia particularmente os judeus por causa de sua justiça e de sua fé em sua misericórdia. Os mensageiros de Deus são os anjos, os profetas e os justos. A piedade de um justo pode levá-lo ao Espírito Santo, e tal homem pode realizar grandes coisas para os judeus por meio da oração. Da mesma forma, o arrependimento protege as pessoas do mal. Mas o elemento mais belo da fé é a crença na compensação e na punição. Após a morte, o homem é recompensado por suas boas ações e punido por suas más ações. Os filhos de bons pais herdam os feitos de seus antepassados. E assim como o indivíduo encontra justiça após a morte, o mesmo ocorre com o grupo. Para a nação, isso assume a forma da vinda do Messias e da ressurreição dos mortos. Sobre esses assuntos, os sábios falaram brevemente ao se referirem às guerras de Gog e Magog, às dores do Messias, ao retorno do reino de Davi, ao futuro vindouro e outros. Tudo isso visava compensar a nação pelo sofrimento que ela tem de suportar no presente. Ao longo das gerações, surgiram por vezes grupos ou indivíduos que questionaram a validade da lei oral e perguntaram: de que servem estas interpretações dos sábios? Alguma vez permitiram comer um corvo ou proibiram comer uma pomba? Mas nenhum deles se opôs aos pontos de vista morais dos sábios. Pois mesmo os oponentes da lei oral entendiam que é possível condenar certas interpretações da Torá, mas que os ensinamentos morais são tão importantes e de caráter tão humanitário que não se pode opor-se a eles. As medidas da justiça de Deus são a misericórdia e a verdade. Este é também o significado do versículo. A tua justiça é como os montes de Deus, o teu juízo como um abismo profundo. Pois se a sua justiça não fosse como as mais altas montanhas, quem seria capaz de resistir aos seus juízos? Quando Deus julga o homem, Ele não considera os atos anteriores do homem, nem seus possíveis atos futuros, mas apenas as ações do momento da provação. Mas Deus é rigoroso com os justos, e os pune por cada pequena transgressão. De todas as nações, acreditavam os sábios, Deus escolheu os judeus como seus filhos amados. Os judeus são comparados ao azeite, assim como o azeite dá luz, os judeus são a luz do mundo. Porque Deus ama os judeus, chamou-os de seus primogênitos. Portanto, é uma grande virtude santificar o seu nome. A Torá
foi dada para que o nome de Deus fosse santificado em todo o mundo. Sempre que houver o perigo de o nome de Deus ser profanado, deve-se fazer tudo ao seu alcance para impedi-lo. Contudo, os estudiosos estavam dispostos a admitir que existe a possibilidade de a Torá não ser o único meio de vencer a paixão no homem, pois é preciso também possuir piedade. Um homem que conhece a Torá, mas não possui piedade, era comparado a um administrador de um palácio, que recebeu apenas as chaves internas, mas não as externas. Continua.